Ezequiel 40, versículo 5, é o que quer dizer, vamos entrar neste último estudo com uma mente do púlpito da igreja. Vamos usar muito as técnicas aqui, ainda que tenhamos muitas técnicas. Tive duas coisas quando a apresentação desta lição e eu preferi esta e acho que é provavelmente novo para alguns de vocês. E acho que nós precisamos orar acerca disto. Por isso, Ezequiel capítulo 40, versículo 5. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado, e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Esta é a primeira vez que aparece Sabib. A história bíblica e da redenção é acerca de estabelecer o templo aonde Deus possa se encontrar com o seu povo. A verdade redentiva de Deus é revelada através do plano de Deus e construção de templo em cada período. Então, as medidas e diferentes partes do templo foi desenhado para nos fazer conhecer a história da redenção e os propósitos. E isso será realizado enquanto estamos nesta terra. Propósito da revelação do templo de Ezequiel. É para o entendimento e o arrependimento. 2, para dar a esperança. Como resultado de estudar o templo de Ezequiel, isto é o que deve acontecer. Não precisa ter o conhecimento de cabeças apenas. Pode ter esse privilégio de estar informado, mas se não há mudança na sua vida, a palavra de Deus não alcançou em você o seu propósito. Ou nós, como destinatários da palavra de Deus, não alcançamos o propósito da recepção da palavra. Que possa nos dar o entendimento, mas ao mesmo tempo, quando chegamos a entender as verdades celestiais, precisamos chegar ao arrependimento e daí encontrar a esperança. No início das séries, toquei o assunto da situação em que vivemos agora. É algo que nunca tínhamos vivido, a situação do coronavírus. Eu oro para que isto nos dê a esperança, mesmo no meio desta situação. A história do templo de Deus. Isto é revisão do que aprendemos a última vez que estive aqui, o Jardim do Éden, a Arca de Noé, o tabernáculo durante o tempo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, e Jesus é o verdadeiro templo. E o templo final é a Nova Jerusalém. Todos estes foram criados por Deus até o templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel foi renovado e adicionado e daí chamado o templo de Herodes. Estes todos foram criados por Deus ou através de suas instruções, mas não da vontade humana ou planos. Os 2 templos que não são mencionados aqui são o templo de Ezequiel e o templo de Jesus. Estes templos não são edificados na terra, mas representam o templo dos últimos tempos, a Nova Jerusalém. Mas ao mesmo tempo são templos celestiais que devem ser realizados nesta terra, não pelos esforços humanos ou construções humanas, mas pela graça unilateral de Deus. Nós precisamos primeiro construí-las nos nossos corações, famílias e igreja hoje, que é único acerca do templo de Ezequiel. Deus mostrou todas as medidas e descrições
mas nunca ordenou que se construísse, porque este tem significados redentivos. Os significados espirituais estão escondidos em cada descrição deste templo. Uma das coisas únicas interessantes aspectos no templo de Ezequiel é a palavra sabib, é do verbo hebraico sabab. Significa virar-se, dar volta, rodear e abraçar. A ocorrência desta palavra sabib na Bíblia é usada como advérbio. Sabab é o verbo virar, rodear. Sabib significa ao redor. Sabib no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 11. O nome do primeiro é Pison, e este flui ao redor de toda a terra de Avilá, aonde há ouro, alguma coisa que rodeia a obra de Deus de abençoar todo ao redor. O nome do segundo rio é Gion. Este flui ao redor de toda a terra de Cush. Sabib na jornada deserto. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina seu uso. Refere-se ao povo de Israel. Este é Sabib, o cuidado de Deus, aquilo que é o abraço de Deus, o carinho de Deus. Deus faz de tudo para te proteger todo ao redor. O cuidado de Deus, assim como a sua bênção. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 a 32. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegares a este lugar. Mas nem por isso cresce no Senhor, vosso Deus. Desta maneira, Sabib tem a conotação do cuidado de Deus ao redor, ou por todo o canto. A proteção de Deus. Sabib que protegeu Eliseu, segunda de Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está se referindo ao seu servo, porque aqui estava orando a favor do seu servo Geaz. Sabib Elisha é a proteção de Deus sobre o profeta Eliseu. Lembra que o servo de Eliseu estava em pânico pela a situação em que se encontrava, mas o Eliseu estava lá confortável, sentado talvez no seu gabinete, nem se impor em sair para ver a real situação, apenas ora pelo seu servo. Deus abre os olhos dele para ver, e ele começa a ver que estão rodeados por cavalos e anjos de Deus. Disse que haviam carruagens de fogo todo ao redor de Eliseu. Que possamos orar, Deus, abra os nossos olhos no meio destes caos. Que possamos ver o sabib de Deus, a proteção de Deus ao nosso redor, ao redor das nossas igrejas. Vamos orar pelo sabib de Deus para as nossas igrejas, familiares e amigos. Sabib no tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 11. Cobrirá a arca da aliança com ouro puro. O ouro simboliza a imutabilidade, a eternidade. Tudo que representavam coisas celestiais nesta terra eram cobertos com ouro. São feitos de ouro. Por exemplo,
o candelabro de ouro. Por dentro e por fora irá cobri-lo e irá moldar o ouro ao seu redor. Êxodo 36, versículo 11 a 12. E ele cobriu a mesa dos pães da preposição com o ouro puro. E ele fez a moldura de ouro em todo o seu redor. Também o altar do incenso com ouro puro no topo e em todos os seus lados. Todos os pilares da varanda com ao redor da varanda. Êxodo 38, 31. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Todas as cortinas do tabernáculo ao redor, aliás, do pátio. E o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. As romãs e campainhas de ouro debaixo do éfode do sacerdote. E vai matar uma ovelha e tomar o seu sangue e espargir todo ao redor do altar. O sangue de Jesus, Sabib, Sabib, sobre nós. Vamos olhar para o Sabib, Sabib no templo de Ezequiel. É interessante notar que o Sabib é repetido em Ezequiel. Sempre vem Sabib, Sabib. Como se Jesus diz verdadeiramente, verdadeiramente. É ênfase que está se colocando. Quando Deus diz a Adão, se você comer desta fruta, verdadeiramente morrerás. Mut tamut. Mut é morte. Em outras palavras, está a dizer, você morrerá, morrerá. Esta repetição quer dizer certamente, 100% de certeza. Então, Sabib, Sabib é ênfase. Quando o Sabib é usado duas vezes juntos, é uma forma intensa de significar a completa proteção. Como se Deus houvesse dito a Noé para cobrir com betume dentro e fora da arca. Sabib é a proteção de Deus e santidade. Sabib aparece especialmente na descrição do templo de Ezequiel 25 vezes. A primeira ocorrência é na área no topo da montanha. Explica em Ezequiel 43, versículo 12, a localização do templo, que será na montanha. Toda a área do topo da montanha, e ele santifica todo ao redor da montanha. Segundo, o muro exterior. Ezequiel 42, versículo 15. Terceiro, eu vi o muro exterior. Ezequiel 42, versículo 20. Creio que já estamos familiarizados com este mapa. Esta é a área do monte. Ele Sabib ao redor deste monte primeiro. Depois Sabib ao redor dos muros do templo. Vê o que Deus está fazendo aqui, está santificar de fora. Quarto, o muro ao redor do templo. Não apenas o muro exterior, mas também o muro ao redor do templo. Tem muita ênfase aqui no muro. Depois, aquilo que são atos exteriores. E este é o quarto Sabib ao redor do muro e os atos aqui, e o Sabib no pavê. Este é o pavê nos lugares azuis, no Sabib e nos lugares de ferver, ou seja, nas cozinhas. Assim temos 25 medidas e 25 sabibes. Também temos a varanda, chamada varanda aqui. Reconhece que estes são entradas. A entrada para atos exteriores, a entrada para atos interiores. O santuário aqui e a varanda aqui. As janelas
da entrada para átrios exteriores voltadas para este, as janelas da entrada para átrios exteriores voltadas para sul, janelas da entrada para trios interiores voltados para o sul, janelas da entrada para átrios interior voltados para este, janelas da entrada para átrios interior voltados para norte, muros da entrada para átrios exteriores voltados para este. Consegue ver isto? Estes são janelas. Esta é a entrada, certo? E estas são janelas. Tem janelas voltadas para o sul, para o este, para o norte. Deus, Sabib, ao redor de janelas também. Se olhar por dentro da entrada, estas são janelas. Duplo ganchos na entrada para átrios interiores voltados para o norte. Voltados para o norte, dentro da entrada, tem duplo ganchos aqui. E a parede do edifício em frente da área separada ao lado voltado para o oeste. Este é o santuário aqui, o lugar santíssimo, no oeste, que está por detrás do templo. É chamado de edifício separado voltado para o oeste. E a parede do edifício em frente da área separada voltado para o oeste. 17. Painéis. 18. Paredes ao redor da casa interior e fora. 19. A mesma coisa. Estes são painéis de dentro, com desenhos de palmeiras e querubins. A parte exterior e a parte interior da parede, especialmente a parte interior da casa. 20. A posição dos lados das câmaras, ou seja, das câmaras ao lado. O santuário está rodeado por câmaras, está rodeado por muros. É como a cebola. Tira esta cobertura, tem a outra camada. Tira, tem outra camada. Tira, tem outra camada. Rodeando, 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 rodeando. As alturas das câmaras aos lados. As plataformas das câmaras aos lados. Área separada ao redor do templo, em todos os lados. Esta parte verde é a área ao redor do templo. Espaço livre nas câmaras aos lados. Estes são os 25 Sabib. Agora vocês devem saber que a minha conclusão será mais grande do que o corpo. A ênfase no Sabib demonstra o carinho, o amor e o cuidado de Deus que nos protege e nos salvou. O amor de Deus nos cobre todo ao redor hoje. A sua graça nos cobre, como na arca de Noé foi coberto com o betume. Os israelitas no deserto eram protegidos com pilar do fogo e de nuvem. O problema é que nós não conseguimos ver a proteção de Deus e começamos a duvidar, como o servo de Eliseu, assim como os israelitas. É por isso que nós fazemos o nosso próprio Sabib usando coisas mundanas. Usamos as nossas medidas, usamos os nossos métodos para encontrar algo que possa me proteger, algo que possa me guardar. Mas se não é o Sabib de Deus, vai colapsar, vai cair. O Sabib no templo de Ezequiel representa a santificação.
Somente o povo escolhido, aqueles que entraram na purificação, podem entrar na Nova Jerusalém e encontrar-se com Deus. Ageu capítulo 1, versículo 6 a 9. Ageu capítulo 1, versículo 6 a 9. Semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e delas me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Isto me faz lembrar, não estou a culpar as reações das pessoas. Uma das reações misteriosas das pessoas é comprar papel higiênico. Será que vão saber com o papel higiênico? Eu entendo comprar comida, pão, arroz, água. Mas por que comprar papel higiênico? É porque, pelo instinto, nós temos que tomar conta do que entra e do que sai. Já imaginou ter todo tipo de comida e você precisa sair, mas não tem o papel higiênico? Temos visto vídeos, pessoas que correm para comprar comidas, vegetais e refrigeradores e compram também papéis higiênicos. Eis, é maravilhoso. Não estou a dizer que não faça isso. Por favor, se sentir confortável, continue com isso. Vimos na Coreia, quando a situação piorou, pessoas estavam correndo de lá a colar, comprando máscaras. As pessoas já estavam nas bichas de madrugada, aquela hora das 2, 3 de manhã, apenas para conseguir comprar 2 máscaras, porque o governo estava a limitar a compra só para 2 máscaras por pessoa. E ouvi um pastor a perguntar quantas pessoas que estão na igreja nesse momento a orar para pedir a Deus pela sua proteção. Quantas pessoas formam bichas para entrar na igreja e orar? Pessoas estão tão preocupadas com comida física. Quantas pessoas estão preocupadas com a palavra de Deus? Porque Amos diz que haverá fome, mas não é fome de comida, é fome de ouvir a palavra de Deus. A fome que virá no fim será fome de ouvir a palavra de Deus. De que estamos mais preocupados? Ageu está nos falando. Vós plantaram muito e colheram pouco. Vocês seguiram vossos métodos e sistemas. Quer dizer, vocês colocaram o vosso sabib, mas não está funcionando. Vocês estão comendo, mas não estão a saciar. Bênção de se alimentar, você come e come com o objetivo de saciar-se. Este é o oposto, mas não há o suficiente para estar satisfeito. Como se não houvesse papéis higiênicos suficientes. Estão a colocar roupas, mas ninguém se aquece o suficiente. E Deus diz que a razão é porque a minha igreja está em ruínas. Olhe para o seu templo de Ezequiel espiritual em você. Como está agora? Salmos 127, versículo 1.
Se o Senhor não edificar a casa, trabalham em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela guarda em vão. A máscara é o que precisamos agora, mas se o Senhor não nos guardar, a máscara não valerá para nada. Anjo do Senhor encampa-se ao redor é Sabib, ao redor daquele que teme a Deus e livra-os. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que toma o refúgio nele. Oh, teme ao Senhor, vós, seus santos, porque aqueles que o temem não têm falta alguma. Então, a chave aqui é a santidade. E Deus está deixando claro que todos aquele que pode entrar neste Sabib, quer dizer, entrar no templo, entrar dentro deste carrinho, desta proteção, e entrar no templo onde há esta segurança, são apenas aqueles que são santos. Santidade, como já mencionei anteriormente, Kodesh, Kadash, é como adjetivo, substantivo e advérbio. A consagração significa separar, separação, separar ao lado. O templo de Ezequiel é rodeada todo pela santidade. Hebreus 12, versículo 14. Busque a paz com todos os homens e a santidade ou santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque a santificação, porque sem ela não verás o Senhor. A santificação é o processo de se tornar santo. Sem esta santificação e santidade, não podemos entrar no templo de Ezequiel. Espiritualmente, o reino de Deus. Santo significa separado para Deus ou por Deus. Quando Deus te chama e diz que eu te separo para os meus planos e propósitos, então você é santo. É Deus que nos santifica e nos torna santo. E este micro é usado em qualquer canto por qualquer pessoa, então não é santo. Mas se é separado, é guardado, reservado para o uso de Deus, então este micro é santo. É apenas quando é separado para Deus ou separado por Deus. Oro para que cada um de nós torne-se pessoas santas, separados por Deus e para Deus. A santidade não vem de mim, nem vem de você. Não é possível me santificar, me tornar santo pelos meus próprios esforços. Isto só pode ser feito por Deus. É por essa razão que Jesus veio. Levíticos 20, versículo 26 diz: então vocês devem serem santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Assim como é o Pai, é o Filho. Se quer se tornar meu filho, deve ter os meus atributos, deve ser semelhante a mim. E isso é santidade. Deus diz que eu sou santo, você também deve ser santo. E diz que eu te separei das pessoas para que seja meu. Em outras palavras, ele está a dizer, você é meu, então seja meu. Ele diz que você é meu e nós voltamos a ele. E eu posso compartilhar essa propriedade com a minha esposa, meu filho, minha namorada, meu namorado, o meu chefe, o meu patrão. De quando você quer ter quantos donos? Este é ponto de reflexão. Quantos donos nós temos? Muitas vezes o dinheiro é o nosso Deus, é o nosso dono.
Deus diz: você é meu, por isso seja meu. Isto sim é santificação. 2 de Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. A santidade vem da vocação. Não é de acordo com as nossas obras, mas sim de acordo com os seus propósitos e a graça que nos foi otorgada através de Cristo Jesus, desde a eternidade. Deus viu que a luz era boa em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Quando falamos acerca de separação, consagração, não podemos nos esquecer da obra de criação de Deus. A obra de criação de Deus em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Em Gênesis capítulo 4, eu creio que Deus já declarou o fim. Gênesis capítulo 1 coloca o desenho, a planta de toda a história da redenção. A obra da criação de Deus é repetida na obra da redenção de Deus. Na obra da criação e da redenção de Deus, a obra da separação. Creio que já falamos acerca da vida de Abraão, de consagração e separação. Deus quer que estejamos separados. Ele diz que vocês estão separados e temos que viver de acordo com esta realidade, pregando-nos a obra de separação contra a pecaminosidade. Gênesis 1, versículo 4 diz que Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Esta palavra separar aparece algumas vezes no capítulo 1, na obra da criação. Versículo 6 diz: então Deus disse que haja o firmamento nas águas e haja separação das águas de baixo e das águas de cima. Versículo 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam de cima do firmamento. E assim foi. No dia o quarto, Deus disse que haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia e a noite, e que sejam sinais para estações, dias e anos, para governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Esta palavra separar em hebraico é badal. Badal, significando separar. Esta era a tarefa dos muros do templo de Ezequiel, separando o profano do santo. E havia muitas paredes. Não é separação no sentido de divórcio. Referimos-nos à separação da consagração. Manter o santo longe do profano. Olhando para Gênesis capítulo 1, onde badal é usada, primeiro é usado para denotar a separação entre a luz e as trevas. Que a partir daqui possamos aprender como nos consagrar e nos santificar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo da verdadeira possessão de Deus. Nós conhecemos muito esta primeira parte. Declaramos com todo ano, sim, nós somos sacerdócios reais, mas não levamos a ponta a segunda parte que é tão importante como a primeira, para que possam proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não sairmos das trevas para a luz, não podemos nos tornar sacerdócios reais. Isso torna-se o testemunho para a proclamação das maravilhas de Deus. Aquele que nos chamou para fora da escuridão. Por isso, as nossas vidas precisam gerar este testemunho, saindo das trevas para a luz. Se isso ainda não aconteceu para mim, não posso proclamar as suas maravilhas. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Porque o Deus que diz, a luz brilha na escuridão, é aquele que brilhou nos nossos corações para dar à luz o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Jesus diz que eu sou a luz. A luz era a palavra. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para que sejamos capazes de sair da escuridão, precisamos receber esta palavra. E esta palavra precisa ser vida para nós. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A minha oração é que a vinda dele não nos surpreenda como um ladrão. Que não sejamos surpreendidos. Como já falei anteriormente, talvez este coronavírus é um tipo de alerta de Deus. Pessoalmente, não quero crer que isto faz parte de grandes pragas, pestilências, dos quais fala o Apocalipse. Eu creio que esse tempo ainda não chegou. Mas através deste fenômeno, precisamos acordar, despertar. Em vez de madrugar para comprar máscaras, precisamos acordar espiritualmente e começarmos a orar, a reconhecer os tempos em que vivemos. Precisamos nos voltar à luz para que o fim não possa nos surpreender, que estejamos prontos. E houve a separação de dia e da noite. Está faltando uma página da separação das duas águas. Podemos aprender do fenômeno natural de águas de baixo e águas de cima. As águas de baixo habitualmente são misturadas com sujidade e com muita coisa. E isso somos nós. Porque na Bíblia, às vezes, água representa pessoas. Apocalipse capítulo 12 diz que ai daqueles que estão nos mares na terra, e paz àqueles que estão nos céus. Vemos três níveis da espiritualidade das pessoas. A terra representa o lugar onde a semente pode ser plantada, germinar e frutificar. O mar representa a grande prostituta. Ela se sentou sobre o mar. Vamos para Apocalipse capítulo 17.
No versículo 15, Apocalipse 17 diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. O mar representa as pessoas caídas, onde a semente não pode ser plantada. Em Lucas, a palavra nos diz que a semente é a palavra de Deus. E isto refere-se aos nossos corações. No tempo de Noé, ele não poderia sair da arca até que as águas fossem abatidas, até que a terra seca aparecesse. Deus permitiu com que os israelitas passassem no mar Mediterrâneo quando fez secar o meio. Águas refere-se a povos, multidões, nações e línguas. Refere-se ao mundo profano. Nós somos destas águas aqui. Depois tem outro grupo de água. As nuvens é um grupo das águas de cima. Estamos tendo lições a partir da perspectiva da ciência natural aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, apresentam figuradamente as pessoas. Deuteronômio 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuviscos sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A chuva que cai das nuvens é a palavra, é a graça. Como é que estas águas tornam-se estas águas? Como é que a água de baixo torna-se água de cima? Evaporação. O que você precisa? Salmos 84, versículo 11 diz que o Senhor é o sol e o escudo. A palavra é a luz. João capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. E muitos outros versículos. As águas de baixo, se receberem raios do sol suficiente, vão mudar a forma. Nós que somos deste mundo, misturado com os pecados deste mundo, se recebermos a palavra de Deus, vai nos transformar da forma líquida para gasosa. Quando a água evapora, não evapora junto com a sujidade. Aleluia! Eleva-se, vai para cima. Sobe como sobe o incenso. A nossa vida muda de forma e nós subimos. E aqueles que mudam de forma são elevados. Falamos espiritualmente. Queremos nos encontrar quando se tornarem nuvens. E daí o escritor de Hebreus diz que são nuvens de testemunhas. É o grupo dos nossos antepassados na fé, dos quais fala o Hebreus capítulo 11. Separação das águas. Este é o processo de santificação. Quando encontramos a Jesus, recebemos os seus raios solares, a palavra. Se continuarmos a receber a sua palavra, seremos transformados e nos transformamos em águas de cima. Este é o processo de separação. Esse era o número 2. Agora, estamos no ponto número 3, a separação de noite e dia. Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Já mencionei anteriormente Salmos capítulo 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é o sol e o escudo. O dia pertence àqueles que são governados pelo sol e a noite pertence àqueles que são governados pela lua.
Jesus é o sol. Se somos governados por ele, as nossas vidas são dia e não há mais noite. O que acontece contigo quando não há mais noite? Imagina 18 horas, 19 horas, 20 horas, ainda tem raios solares. E a noite não chega. Não significa que o amanhã nunca chega. O que acontece se o amanhã nunca chegar? Isso seria eternidade. Às vezes somos governados pela lua. O que é a lua? É aquilo que reflete a luz. Recebe a luz do sol e reflete a terra. Como o João Batista, os profetas, às vezes as pessoas chegam a adorar a lua como se a luz viesse da lua. Então são adoradores de lua. Às vezes adoramos outras coisas, mas a nossa vida deve ser governada por Jesus, que é o nosso sol. Não estou a dizer que você deve adorar ao sol. Isso é idolatria. Estamos a falar de uma forma metafórica. Mas aqui no estudo, o sol representa a Jesus. Em João 12:35, Jesus disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Precisamos permitir a Jesus nos governar para que a nossa vida seja o dia. Vamos olhar para mais uma passagem no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Depois do primeiro dia da criação, diz que depois anoiteceu e amanheceu. Um novo dia. Houve o anoitecer e amanheceu o segundo dia, sucessivamente. Mas no sétimo dia já não existe isso de que houve manhã e anoiteceu. Este deve ter sido um dia eterno. O dia eterno, a Bíblia refere-o como hoje. Eu oro para que este hoje eterno seja nosso. A minha oração é que nós sejamos este hoje eterno, por ser governado por Jesus desde o início até o fim. Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A lua deve estar debaixo dos pés e não adorada. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Por último, Deuteronômio 32, versículo 10. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho.
Eu sei que estivemos orando em alguns minutos, mas vamos levar algum tempo orando diante de Deus, o sabib de Deus sobre as nossas vidas. Para os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa vizinhança, a nossa igreja, assim como os nossos amigos, assim como sobre esta nação. Vamos orar também pelo todo o povo de Deus de forma global, orando o sabib de Deus sobre as suas vidas. Vamos manter todas essas pessoas nos nossos corações, elevá-los a Deus, para que Deus possa colocar o sabib dele sobre eles. Não apenas a proteção, mas para que a santidade de Deus possa nos encobrir dia após dia. Talvez tenhas teus familiares longe de si, teus filhos ou quem quer que seja, talvez não possa protegê-los pessoalmente. Ora para que o sabib de Deus esteja sobre eles.